A gente vai introduzir hoje umas noções estrelas do nosso curso, a definição de transversalidade. Transversalidade de uma aplicação diferenciável a uma subvariedade. Por exemplo, podemos considerar a interseção de duas subvariedades e, a priori, essa interseção pode ser muito ruim. Por exemplo, poderia ser um conjunto de canto. O que acontece no caso em que temos transversalidade é que a interseção é muito melhor comportada. Essa interseção vai se comportar como se a gente trabalhasse com dois subespaços vetoriais do espaço euclidiano. E o que vai acontecer em muitas situações em que a gente vai poder deformar um pouquinho uma aplicação diferenciável ou uma subvariedade para transformar essa aplicação ou essa subvariedade em transversal a outra subvariedade. E de fato vamos conseguir, módulo uma pequena deformação, chegar a esse ponto em que os objetos estão colocados de maneira genérica em que as propriedades são bem melhores. Então, consideremos uma família com N aplicações diferenciáveis de uma variedade diferenciável x na reta. Então, podemos considerar em cada ponto x a diferencial, que é uma aplicação linear do espaço tangente à variedade no ponto x, no espaço tangente à reta, na imagem, que também é a reta. E também, bom, é uma aplicação linear de um espaço vetorial na reta é, por definição, exatamente a mesma coisa que um elemento do espaço vetorial dual do espaço tangente a x maiúscula no ponto x minúsculo, tá? Então, o que acontece quando temos uma submersão é que essas diferenciais no ponto x são linearmente independentes. Se vocês olham aqui para a matriz jacobiana de G no ponto x, essa matriz é uma matriz que vai ser L por N, tá? Então, a primeira linha vai ser a diferencial de G sub 1 no ponto x, bom, expressada, claro, em coordenadas locais. A segunda seria a derivada a diferencial de G sub 2 no ponto x, e assim por diante. E a maneira na qual podemos, a única maneira em que essa diferencial pode ser sobrejetiva é que as linhas sejam de fato linearmente independentes, que é a condição que estamos mencionando aqui. Então, quando temos uma G uma submersão de x em RL, o que acontece é que bom, que é uma submersão se somente se as diferenciais das G sub j em x são elementos do espaço vetorial dual linearmente independentes. Tá? É só isso. Claro, o que, além disso, temos que considerar o seguinte. O espaço, claro, aqui temos que se G é uma submersão no ponto x, tá? Podemos considerar a pré-imagem da imagem de x. E isso aí é uma variedade, tá? Por exemplo, pelo teorema da forma local das submersões. Então, é uma variedade que tem dimensão. Cada dimensão é a dimensão do espaço ambiente, que seria M menos L, tá? Essa seria a dimensão da variedade G-1 de G de x, e, em consequência, também do espaço tangente em um ponto. O espaço tangente tem a mesma dimensão do que a variedade. Tá. E o que acontece aqui é que esses núcleos têm dimensão M-1. O núcleo de uma aplicação
de um espaço de dimensão m na reta, que não nula, e todas são não nulas, claro, porque em particular temos que, quando consideramos todas elas são linearmente independentes, então todas são não nulas. Esses núcleos têm dimensão, cada um deles, igual a m-1. Mas como as aplicações são linearmente independentes, a interseção dos núcleos tem dimensão m-l. Tá? Então, aqui temos que a dimensão vai ser m-l. Então, à esquerda e à direita temos dois subespaços vetoriais e os dois têm a mesma dimensão. Mas, claro, tem um deles que está, obviamente, contido no outro. Se vocês consideram... Tá. Então, o que estamos dizendo é que a dimensão desses dois subespaços é m menos l. Mas, claro, aqui eu tenho que a aplicação de g-1 de g de x em R, que a aplicação g é a aplicação constante. Tá? Envia todos os pontos, tá? Em esse valor real, g no ponto x. Então, a diferencial vai ser zero. A diferencial de g, tá, aqui para que fique mais claro, deveria ser da restrição de g a essa subvariedade. G-1, a pré-imagem de g de x. Mas isso aí vai ser uma aplicação do espaço tangente a essa subvariedade no ponto que a gente considere, por exemplo, o ponto x, no espaço tangente à reta em um ponto que é a reta. Só que, claro, como é a diferencial da aplicação constante, essa aplicação é zero. Tá? E isso aí está dizendo que a diferencial de y em x tem um núcleo que contém a esse subespaço. Então, em particular, o que temos é que, claro, mas que é o d de y no ponto x? Bom, isso aí é simplesmente, podemos ver assim, como dg subiu em x, dg subiu 2 em x, e assim por diante, até dg subir l no ponto x. Então, claro, é o núcleo da diferencial de y em x é simplesmente as interseções dos núcleos das diferenciais do y sub j em x. Tá? E o que estamos dizendo aqui é que, em consequência, esse subespaço vetorial deve estar contido no núcleo dessa diferencial, tá? E, em consequência, as interseções dos núcleos dos y sub j, das diferenciais do y sub j em x. Então, daí, o que a gente deduz é que tem uma inclusão do subespaço que está à direita no subespaço que está à esquerda. Só que os dois têm a mesma dimensão, então são iguais. Tá? Então, no caso de lidar com a submersão, temos sempre essa situação. O espaço tangente a g-1 de y de x é a interseção dos núcleos das diferenciais do y sub j em x, onde os y sub j são as componentes de fato da submersão. Tá? Esse tipo de propriedade vai ser útil para a gente. Porque vamos tentar generalizar essa ideia de submersão para chegar a outra, que é a definição de transversalidade. Tá. Então, vamos considerar uma aplicação diferencial entre variedades diferenciáveis x e y, e C vai ser uma subvariedade de y. Tá. Então, o que a gente gostaria de saber é quando a pré-imagem é uma subvariedade de x. Se a gente pode encontrar alguma condição suficiente que seja natural.
Temos que pensar agora que a gente já trata um caso, que é o caso em que C é de fato um ponto. Em esse caso, a gente tem uma condição natural, que essa condição natural, no caso de um ponto, é simplesmente que o ponto P seja um valor regular. Ou dito de outra forma, que em todos os pontos da pré-imagem, a diferencial seja, bom, que em todos os pontos da pré-imagem, a F seja de fato uma submersão. Tá? É simplesmente isso. Claro, gostaríamos de saber que o que podemos pedir, num contexto mais geral, em que a nossa variedade não é necessariamente só um ponto. Tá, então o problema é um problema local. Tá? Para saber se é uma subvariedade, basta mostrar que é uma subvariedade na vizinhança de cada um dos seus pontos. Então, a gente pode trabalhar em coordenadas locais, não temos nenhum problema. Tá? A gente vai colocar sem dificuldade o nosso problema no contexto de aplicações entre abertos de array. Tá. Se y pertence à subvariedade C e a codimensão de C é igual a L, existe uma submersão definida em uma vizinhança aberta U do ponto Y, tal que G-1, 0 é igual a interseção da subvariedade com a vizinhança. Tá, isso aqui não é difícil, porque o que vocês têm é que se C é uma subvariedade, e a codimensão é L, existem algumas coordenadas locais nas quais localmente, tá? Só localmente, só na vizinhança de Y, temos que C é igual, por exemplo, ao conjunto de anulação das N primeiras coordenadas. Tá? Isso aí dá para fazer sempre que tratamos com uma subvariedade. E aí, a definição de G é óbvia, tá? Se você está nessa situação, agora é só definir G como sendo a aplicação que associa essas coordenadas locais ao vetor X às L primeiras coordenadas. E claro, a pré-imagem do zero é exatamente o conjunto de pontos onde se anulam as L primeiras coordenadas. É óbvio também que essa aplicação aqui é de fato uma submersão, tá? É o exemplo canônico de submersão. Então, a gente pode, só localmente, mas a gente já viu que decidir quando é que a pré-imagem de uma subvariedade é um problema local. Então, podemos, por exemplo, usar todas as ferramentas que temos, em particular, a forma local da submersão. Tá. Então, continuamos tentando encontrar uma condição necessária, mas agora temos uma condição necessária óbvia. Se vocês têm, claro, porque o que a gente sabe é que a pré-imagem de C localmente vai ser igual a, vamos ver, a pré-imagem por F composto com G da origem, tá? Porque os pontos, é isso aí, vamos ver, isso. Porque se os pontos de C são enviados por G em C. Então, localmente, essas, na vizinhança do ponto X que estamos considerando aqui, na pré-imagem de um ponto dado Y, esses dois conjuntos são iguais. E agora a gente, como voltou ao caso em que consideramos a pré-imagem de um ponto, tem uma condição necessária óbvia, que essa aplicação aqui seja de fato
uma submersão no ponto X, tá? Se a gente tem que a composição é uma submersão no ponto X, então a pré-imagem de C será uma subvariedade na vizinhança de X. É de codimensão L, tá? Porque a nossa aplicação é F composto com G é uma aplicação de uma vizinhança do ponto X na nossa variedade, no nosso domínio, em RL. E daí, sempre a pré-imagem de um ponto vai ser, a pré-imagem de um ponto, de um valor regular, vai ser uma subvariedade de codimensão L. Tá? Bom, o que estamos fazendo? Aqui a gente pode tentar entender a situação com um desenho. Por aqui temos a variedade Y. E na variedade Y a gente está considerando uma subvariedade, que é a subvariedade C. Na subvariedade C, fixamos um ponto que seria o ponto Y. Tá? E o que acontece é que queremos estudar os pontos na vizinhança de X. X é um ponto que é enviado em Y, que são enviados pela aplicação F em C. Tá, tudo bem. Mas o que a gente pode fazer é considerar essa aplicação G, que é uma submersão de Y em RL, e que envia C em C. Tá? De alguma maneira está considerando, está pegando C e enviando todo um ponto. Aqui tem uma maneira mais ou menos simples, que se vocês consideram esse desenho, todas as linhas horizontais seriam enviadas em um ponto. Dessa forma, a gente conseguiria uma submersão. É um negócio que agora, os pontos que estão na pré-imagem de C são os pontos que são enviados pela composição em C. Porque se um ponto está na pré-imagem de C, vai ser enviado em C por F, mais por G em 0. E de novo, se pela composição um ponto é enviado em 0, é porque pela F foi enviado em C. Então, isso aí é a situação entendida de uma maneira mais gráfica. A gente sabe que a pré-imagem de C vai ser uma subvariedade na vizinhança de X se a composição de F e G é uma submersão em X. Tudo bem, mas aí a gente está introduzindo uma aplicação auxiliar, que seria a aplicação G. E a gente gostaria de escrever essa condição sem utilizar a G. É o que vamos fazer agora. Então, a gente tem que, usando a regra da cadeia, a diferenciar da composição de G e F no ponto X é simplesmente a composição da diferencial de F no ponto X e a diferencial de G no ponto imagem de X por F, ou seja, no ponto Y. E que o núcleo da diferencial de G em Y, isso aí vimos no início da aula, é o espaço tangente à subvariedade C no ponto Y. Tá? Então, quando vai ser a composição de F e G uma submersão no ponto X? Quando essa aplicação aqui, essa composição, seja de fato sobrejetiva. Tá? Mas quando vai ser sobrejetiva? Tá. Aqui a gente pode considerar a imagem da diferencial de f em x e a imagem vai ser, bom, um subespaço linear. Vamos escrever assim. Claro. E agora a gente tem que enviar esse subespaço linear em RL usando a diferencial de G em Y. Tá, mas quando uma aplicação linear restrita a um subespaço, é mesmo assim sobrejetiva. Tá? E a resposta, tá? Ou seja, aqui a gente, vamos ver, estamos na situação seguinte. A gente tem por aqui
a imagem da diferencial de f em x, tá? E a gente quer saber quando é que a diferencial de g em y considerada, claro, quando que a imagem dessa diferencial de f em x para a diferencial de g em y é de fato igual a RL. Tá, mas quando é que vai acontecer que a restrição de uma aplicação linear, no nosso caso da diferencial de g em y, a um subespaço é mesmo assim subjetiva? Bom, isso acontece se, e somente se, quando vocês consideram a soma do núcleo da diferencial de g em y, ou seja, do núcleo da aplicação linear e do subespaço, o resultado é o espaço todo, que no nosso caso era o espaço tangente a C em Y. Por quê? Porque a aplicação diferencial de G em Y é já sobrejetiva. Então, queremos ver quando uma aplicação sobrejetiva continua sendo sobrejetiva restrita a um subespaço. E isso aí acontece se a soma de subespaço com o núcleo é o total. Se vocês têm isso aí, podem conferir, é bastante simples, é um exercício de álgebra linear. Se isso acontece, acabou. Só que, no nosso caso, o núcleo da diferencial de g em y é simplesmente... Cara, aqui eu errei porque o espaço tangente, mas não em C, é o espaço tangente da variedade do fato do contradomínio da nossa aplicação diferencial, que era, acho que é isso, é Y maiúscula, tá? Então, o núcleo da diferencial de g em y é o espaço tangente AC no ponto Y. E aqui vocês têm a imagem da diferencial de f no ponto x, e isso aí tem que ser igual ao espaço tangente da variedade I maiúscula no ponto I minúsculo. Essa é a condição que a gente precisa, que é exatamente a que está aqui escrita. A imagem da diferencial de f em x, mais o espaço tangente à subvariedade C no ponto Y, tem que ser o espaço tangente ao contradomínio no ponto Y, contradomínio da f. Tá? Então, essa condição é bem melhor do que a gente estava usando até agora, porque a G não aparece em lugar nenhum. Tá? Então, a gente pode usar essa condição para dar, de fato, a definição de transversalidade. E o que vamos dizer é que se temos uma aplicação diferenciável, entre variedades diferenciáveis, claro, M e N, e consideramos uma subvariedade C de N de codimensão L, então vamos dizer que F é transversal a essa subvariedade se para todo ponto X de M, tal que a imagem pertence a C, temos a condição que a gente encontrou agora, que a soma desses dois subespaços é esse espaço vetorial. A imagem da diferencial de f em x mais o espaço tangente a C no ponto f de x, tá? Que é um subespaço do espaço tangente a n em f de x, tem que ser de fato todo o espaço tangente. Essa é a condição de transversalidade. Sempre que acontecer para todo ponto x, a gente diz que a aplicação diferencial f é transversal à subvariedade C. Tá? E o que tá? E temos também essa notação. Tá? Se f é transversal a C, vamos escrever dessa forma. F é transversal a C. Ok? Então, o teorema que a gente tem de maneira natural é o seguinte, que é um teorema que é derivado do teorema da forma local das sumersões. Temos uma aplicação diferenciável, tá? Entre duas variedades diferenciáveis e consideramos uma subvariedade da segunda, de codimensão L. Então, suponha que F é transversal a C. Então,
a pré-imagem é uma subvariedade de M de codimensão L, tá? A codimensão é porque o que a gente faz aqui, o que a gente faz é considerar uma função G definida em uma vizinhança de um ponto que é enviada em RL. Isso é como a gente tratou esse problema. Uma função que é uma submersão e que localmente cumpre que a pré-imagem de zero é igual à subvariedade C. Ok? E a gente mostrou que a condição de transversalidade é equivalente a que a função composta seja submersão. Tá? Mas tudo bem, aí o que temos, vamos lembrar de novo, é que a pré-imagem por f de C é a mesma coisa que a pré-imagem pela composição de f e g do zero. E essa pré-imagem aqui, quando temos que a composição é uma submersão, é uma subvariedade de codimensão L. Por isso que f-1 de C tem codimensão L. Então, a gente conseguiu ver uma condição necessária, que é a condição de transversalidade, que garante que a pré-imagem de uma subvariedade, por uma aplicação diferenciável, continua sendo uma subvariedade. Agora vamos ver alguns exemplos. Temos aqui uma situação que consideramos como domínio a reta, como contradomínio o plano, a variedade C vai ser o eixo X, tá? E vamos considerar duas aplicações diferenciais da reta no plano. A primeira é a aplicação que parametriza o eixo Y. Então, no primeiro caso, estaríamos nesse desenho. E o segundo caso é a aplicação que parametriza a parábola y igual ao quadrado de x, que corresponde ao segundo desenho. Então, no primeiro caso, tá? A gente tem transversalidade. Ou seja, a aplicação F seria transversal à subvariedade C. Claro, para isso a gente tem que olhar todos os pontos do domínio tais que a imagem pertence a C, mas o único ponto que cumpre essa condição é o zero. Tá? E qual é a condição para zero? Vocês têm que olhar a imagem, tá? Vamos escrever por aqui, a imagem da diferencial de f em zero, considerar o espaço tangente a C na imagem do ponto zero, que seria a origem, e comparar com o espaço tangente ao plano, na origem, que de fato é o plano. Tá? Então, comparamos com o plano. Tá, só que no nosso caso, é claro que aí temos uma igualdade, porque a imagem da diferencial tá, a reta vertical e o espaço tangente a C em 0, 0 é a reta horizontal. E a soma da reta vertical e a reta horizontal é de fato R2. Então, temos a igualdade. E, em consequência, vale que a F é, de fato, transversal a C. No segundo caso, não. No segundo caso, a gente não vai ter essa transversalidade, tá? Porque, de novo, temos que olhar para os pontos que cumprem que a sua imagem pertence a C. De novo, você tem um ponto que é o zero. E aí, vocês olham para a imagem da diferencial. Mas a imagem da diferencial é o quê? É o espaço tangente à parábola na origem. E isso aí vai ser o subespaço de R2, y igual a zero, que é igual ao espaço tangente
AC na origem. Então, quando você soma esses dois subespaços, que são iguais, a soma continua sendo qualquer dos dois, e, em consequência, a soma é distinto de R2. Então, não estamos em uma situação transversal. Tá? A primeira aplicação, a F, é transversal à subvariedade C, a segunda aplicação não é transversal à subvariedade C. Tá? E, bom, vocês podem ver que isso corresponde com a intuição que a gente tem de interseção transversal. Também podemos definir quando é que duas subvariedades são transversais. Então, vamos lá. A gente fixa uma variedade M e vamos considerar duas subvariedades x e y. Claro, podemos considerar também a inclusão da subvariedade x e M. E dizemos que x interseta transversalmente a subvariedade y se a aplicação inclusão de x em M é transversal à subvariedade y. Tá. Se vocês olham ao que isso aí diz exatamente, vamos ter exatamente essa condição, tá? Por quê? Porque o que temos que a condição de transversalidade é o quê? Que a imagem da diferencial da inclusão no ponto x mais o espaço tangente a y na imagem para a inclusão de x, que continua sendo o ponto x, desculpa, aqui sim, isso aí, é igual ao espaço tangente da variedade M no ponto x. Essa é a condição. Só que a imagem da diferencial da inclusão em x é exatamente o espaço tangente a x maiúscula no ponto x. E aí vocês têm a condição que precisamos. Então aqui eu troquei os nomes dos pontos, mas é exatamente essa condição. E o que dá para ver é que é uma condição simétrica. A gente definiu interseção transversal considerando uma inclusão de x em M, e aí que essa inclusão seja transversal à subvariedade y. Mas o que está dizendo isso aqui é que, de fato, essa condição, vamos ver, que a aplicação I seja transversal a Y é totalmente equivalente a que J seja transversal a X, onde J seria a inclusão de Y na variedade E. Tá? Então, porque as duas condições, de fato, são equivalentes a essa condição aqui que está na caixa, e nessa condição você não tem que, aí não aparece nenhuma inclusão. Então, é uma definição simétrica. Se x é transversal a y, y é transversal a x. Na nossa aula, a gente fez a introdução ao conceito mais importante do nosso curso, o conceito de transversalidade. Na próxima aula, veremos alguns exemplos e também que a interseção transversal de duas subvariedades é ainda uma subvariedade da dimensão esperada. Muito obrigado pela sua atenção.